que é o tema que mais cai na parte de eletrodinâmica, que, na verdade, a eletrodinâmica ela vai cair como um punhado só, mas a maioria dos exercícios vão sair dessa parte. Então, se vocês forem lá no Drive, na parte de eletrodinâmica, tem lá já um slide que chama resistência, beleza? E tem também, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Tem mais do que um slide de resistência, já tem também um testinho para vocês, beleza? Então, ó, exercícios do Enem de eletrodinâmica. São exercícios fáceis, entre aspas, tem um difícil no meio. A ideia é que vocês façam depois dessa aula, beleza? Que vocês vão aprender algumas coisas nessa aula que vai ser importante, ó. Mas alguns exercicinhos aí do Enem, beleza? Eu gostaria muito que vocês fizessem e tirassem dúvidas comigo também, porque, né, talvez vocês... É isso, sempre lembrar daquela ideia que a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, se vocês fizeram e erraram, vem tirar dúvida, vem ver onde errou, né, e tudo mais, beleza? Tentei pôr um meme aqui que representa o EAD, aquele do Homem-Aranha apontando para vários Homem-Aranha, escrito amanhã eu faço. Acho que vocês já viram isso em algum lugar. Ah, eu tô compartilhando a página errada aqui, ó. Ô, galera, eu sou meio... Vim da roça meio tarde. Deixa eu pôr a página certa aqui, ó. Aí, agora sim, ó. Aqui, ó. Beleza? Listinha aí, tá lá no drivezinho. Vou postar no Classroom também para ficar fácil de pegar, tranquilo. Então, acho que são uns 5 exercícios, beleza? Alguns fáceis, tem uns 2, 3 aí que não é fácil, mas que vocês conseguem, vocês são inteligentes pra caramba. Física do Enem, beleza? Parte de eletrodinâmica aí. Com o conhecimento dessa aula, dá para ir para cima tranquilo. E tem também o nosso slide aí de resistência, beleza? Tá, meu celular, ele atualizou o Meet, tá muito estranho, eu nunca sei se quando tá indo e quando não tá indo, mas a gente vai tentando. Qual coisa, se vocês verem que eu não tô lendo as perguntas aí, que vocês estão falando e eu não respondo ninguém, vocês me avisam. Vamos lá então, resistência. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em resistência? Não precisa ser só no contexto exatas, pode ser no contexto humanas também, né? Quando você pensa em resistência, o que significa isso? Você vai olhar lá no dicionário, resistência. Resistência é o ato de resistir. E aí, o que significa resistência? Vai, galera, arrisca aí. Ah, arrisca não, vocês têm ideias concretas do que significa resistência, né? Uma palavra presente no vocabulário de vocês. Ah, olha só, não tava chegando as mensagens aqui pra mim, galera. Nossa, eu preciso dar um jeito nesse Google Meet aqui do meu celular. Capacidade de aguentar algum esforço. Chuveiro, algo forte, algo firme. Chuveiro também, eu também. Pô, vocês já estão adiantados, vai, pensando no chuveiro. Vamos pensar aí na definição do Uriel, ó, capacidade de aguentar algum esforço. Ou, né, resistência é quando você se opõe a alguma coisa, certo? Se a gente pensar num sentido mais histórico, né, num sentido social aí da coisa, né? Por exemplo, resistência seria você se opor ou tentar impedir um governo ou um certo movimento, né? Por exemplo, na história do Brasil aí a gente teve o Palmares, né? Não, eu achei o chat, mas ele não atualiza. Eu tenho que sair e entrar para me atualizar, aparentemente. Então teve o Palmares. Palmares foi basicamente um local onde as pessoas resistiam à coroa, né? Ao império, né? O imperador. E então
agiam de forma a não deixar que o governo passasse tranquilamente, né, entre aspas. Resistência seria o papel da esquerda, né? Seria o papel dos movimentos sociais, seria o papel de quem se opõe ao governo. Infelizmente, nem sempre vemos uma resistência como a gente gostaria. Na parte da física, a gente vai definir aí esse elemento, o resistor, como sendo todo elemento de um circuito cuja função exclusiva, ou seja, a única função dele é transformar energia elétrica em energia térmica. Na parte, tais elementos são utilizados em aparelhos chamados aquecedores, como ferro elétrico, chuveiro elétrico, secador de cabelo, forno elétrico, beleza? Qualquer coisa que foi feita para esquentar, beleza? Ah, professor, eu estou usando meu celular aqui, meu celular está esquentando. Meu celular é um resistor? Qual é a função do seu celular? É esquentar? É transformar energia elétrica em energia térmica? Não, né? Seu celular tem várias outras funções. Então, não, ele não é um resistor. Apesar de que a gente pode analisar ele, né? Essa parte dele que esquenta, a gente pode pensar como se tivesse um resistor ali também. Beleza? Então, um exemplo bom aí é aquela lâmpada incandescente, né? Aquela lâmpada amarela antiguinha que tem o ferrinho no meio e tal. Aquela lâmpada, mais ou menos 80% da energia que você dá para ela vira calor. E só 20% vira energia luminosa, é uma luz visível. Então, ela é um resistor? Ela não é um resistor, porque essa não é a única função dela, né? Ela não é projetada para esquentar, para transformar energia elétrica em energia térmica. Porém, a gente pode encarar ela dessa maneira, porque na prática é isso que acontece. Ela transforma energia elétrica em energia térmica. E esse é o papel do resistor. Beleza? Na verdade, todo elemento elétrico, né, todo circuito elétrico vai ter uma parte resistiva, vai ter um pouco de resistor nele, beleza? E aí, como que isso acontece, né? Então a gente vai chamar aí de efeito Joule, que foi o cara que estudou esse efeito, né, que teorizou esse efeito, que é o seguinte: a transformação da energia elétrica em energia térmica ocorre devido ao choque dos elétrons livres com os átomos do condutor. E este fenômeno é o chamado efeito Joule. Então imagina lá, né, um elétron tentando atravessar um fio. Imagina um monte de átomos de cobre, beleza, ali, sei lá, né? Lembra, sempre quando a gente está falando nesse nível molecular, galera, quando eu falo monte, é um monte mesmo, né? Vocês lembram na química lá do mol, né? Que é a unidade que a gente. A unidade não, é a grandeza, né? Que a gente usa aí para agrupar as moléculas, né? Então, um mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, imagina que você pegar um fiozinho aí, sei lá, de 1, 2, 3 mol de qualquer coisa aí, de cobre, né? É átomo de cobre para um caramba, beleza? Então, pensa que é nessa imensidão de átomos de cobre. E aí você joga um elétron ali no meio para tentar atravessar isso aí. O que vai acontecer? Vai sair batendo aí que nem louco, né? Vai bater em todo mundo. Quando ele vai bater aí em todo mundo, isso aí vai gerar calor. Vocês lembram na época de escola, de uma brincadeira? Na minha época era bem popular, isso aí foi diminuindo com o tempo. Chama corredor polonês. Vocês já brincaram disso aí? Alguém sabe o que é isso aí? Eu não gosto de falar essas fitas de na minha época, né? Mas na minha época a escola era um lugar muito louco, assim, velho. Não existia direitos humanos, não existia bullying, não existia violência. O pau torava mesmo e é isso. Você ia pra diretoria e o cara tá me zoando. Às vezes eles nem davam muita moral, não. Falavam, você tem que saber se defender. Mas então, o corredor polonês funcionava assim, ó, era uma ideia genial. Quem teve essa ideia. Inclusive, galera, pergunta para os professores de história por que chama corredor polonês. Tem uma história muito bacana e foi uma estratégia de guerra onde massacraram a Polônia. Então a ideia é o seguinte: imagina um corredor, né? Então normalmente a gente fazia isso no corredor que leva para a sala de aula, assim. E aí fica uma galera de um lado, uma galera do outro, um de frente para o outro, assim, né? Então fica um bondinho aqui, um bondinho aqui, um de frente para o outro. Aí alguém chega aqui atrás no fundo do corredor e chama um fulano que está lá na frente.
Ah, fulano, chega aí, ó. Estão dando aqui bala de graça. Vem cá pegar um house de graça, né? Aí o cara vai todo sorridente. Pô, hoje eu vou ganhar um house de graça, né? Vem logo, o senhor vai dar meio ponto pra você. Pum, o cara passa correndo. Na hora que ele entra nesse corredor, nessa fila de galera, alguém vai e empurra, né? Aí o outro vai e empurra também, o outro vai e empurra também. E aí o cara fica quicando nesse corredor. Isso aí é quase um efeito Joule, beleza? É quase o que acontece aí com o elétron entre os átomos. O átomo acaba não empurrando, mas vai quicando aí em todo mundo e isso gera calor, né? Isso esquenta. O que a gente vai chamar então de efeito Joule, beleza? Então, o resistor é esse carinha aqui, ou esse carinha aqui, beleza? Esse aqui é uma resistência de chuveiro, né? Quem já queimou o chuveiro aí já viu uma dessa, teve que trocar, teve que pôr outra no lugar. Essa aqui é a famosa resistência, beleza? Essa é a famosa resistência do chuveiro. E essa aqui é um desenho aí esquemático de um resistor, beleza? No caso aqui, ó, ele tá meio grandinho, beleza? Só para a gente entender. Então, ó, imagina que isso aqui são os átomos, né? Que eu falei. Eu acho que resistor, eu esqueci o material. Eu acredito que eles são feitos de grafite, a maioria desses resistorzinhos desse tipo. Eu tenho aqui, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí o elétron vai vir aqui, ó, e vai tentar passar pelo meio e vai bater em todo mundo aí, vai pegar esse corredor polonês aqui, ó, beleza? Isso aqui, ó, galera, faz com que você limite a corrente, beleza? Você acaba limitando a corrente que passa aí, você acaba dificultando, você acaba resistindo à passagem de corrente, beleza? Eu tenho uns resistorzinhos aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eles são bem pequenininhos. Só esses resistor tipo de chuveiro, de ferro, que são os maiorzinhos. Mas os de circuito elétrico eles são bem titiquinhos. E esse símbolo aqui é o que a gente vai usar para representar eles nos nossos circuitos, nos nossos desenhos, beleza? Então, basicamente aí uma minhoquinha aqui, né? Ó, faz um tchan-tchan-tchan e continua, beleza? E aí, esse carinha aqui, ó, Ohm, ele estudou os resistores e empiricamente ele criou uma lei. Empiricamente significa testando, beleza? Ele foi lá medindo e criou essa lei. Ele diz o quê? Que a resistência, ela tem um valor, né? Eu já vou falar melhor disso. Tem resistores que não cumprem essa lei, mas os resistores que cumprem essa lei, ou seja, os resistores ômicos, eles sempre vai ter o seu valor dado pela tensão dividido pela corrente, né? Então, U sobre I, beleza? Ou como a gente conhece aí, né? Eu passo o I para o lado de cá, U é igual a R vezes I, U igual a RI, ou URI, beleza? E essa é a primeira lei de Ohm. E talvez a mais importante aí que vocês têm que lembrar da parte de elétrica para o vestibular. 90% do exercício aí vai ter essa formulinha envolvidos de eletrodinâmica, beleza? Então essa é uma formulinha que não pode esquecer. U igual a RI. Tensão é igual a resistência vezes corrente, beleza? Esse desenho aqui, ó, ele ilustra perfeitamente o que acontece. Lembra que eu falei para vocês do exemplo da caixa d'água, né? Você cria uma diferença de potencial, essa diferença de potencial empurra os elétrons para um lado, então empurra essa corrente para um lado, certo? Então, volt é a unidade de tensão elétrica, de potencial elétrico, beleza? Ampere é a unidade de corrente elétrica e ohm é a unidade da resistência. Então, esse desenho aqui, ó, é muito ilustrativo. Ó. A diferença de potencial, a tensão elétrica, vai empurrar os elétrons, vai criar um fluxo de elétrons, beleza? Uma corrente de elétrons, e a resistência vai dificultar essa passagem, ela vai resistir, de fato, à passagem da corrente elétrica, beleza? Se, né, como que o Ohm descobriu isso daí? Se você olhar um gráfico, né, você põe um resistor lá num circuito, e aí você pega uma fonte que você vai variando aí a tensão dessa fonte, por exemplo, beleza? Então você põe lá, liga aqui em 9 volts, depois liga em 18 volts, 27 volts, 36, parará, e vai medindo a corrente de acordo com o que você vai variando aqui. Você vai obter uma curva, que na verdade é uma reta, né? Então uma curva é uma equação de primeiro grau,
que vai dizer para a gente aí que, na verdade, essa é uma relação linear, né, entre a corrente e a tensão mediada pela resistência, beleza? E aí aplica aqui essa primeira lei de Ohm. Tensão é resistência vezes corrente. Então aqui, ó, por exemplo, qual que é essa resistência desse resistor P aqui, né, ó, dessa reta roxa? Vamos pegar aqui esse valor, ó. Eu tenho 18 de tensão, quando eu tenho 18 de tensão, eu tenho 6 de corrente. Então, R é U sobre I, 18 dividido por 6. Esse cara aqui é um resistor de 3 ohms, beleza? Essa é a primeira lei de Ohm. Então a gente vai chamar ele de R aí, né, carinhosamente, da resistência. E ela é, então, a medida que a resistência do que um condutor oferece é a passagem de corrente elétrica, beleza? A unidade da resistência no sistema internacional é volt por ampere, que recebe o nome de Ohm, e é simbolizado pela letra grega ômega, que é esse símbolo aí que parece uma ferradura, né? Faz tchum, tchum, tchum. Beleza? Tranquilo até aqui? De boas? Vamos ver então, ó. Formas por meio da resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de 20 amperes, quando ligado a uma diferença de potencial de 110 volts. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Galera, 2 minutos para vocês fazerem essa. Enquanto isso, eu vou pegar um resistor aqui para mostrar para vocês. E aí, fizeram? Zona. Vamos fazer junto já. Muito bem, muito bem. Ó, quase foi já, mas percebeu. Então, ó, só para mostrar para vocês aí, tá mostrando minha tela, né? Esse carinha, eu falei na aula passada, esse carinha aqui, ó, é um fusível, beleza? É o cara lá, né, o elemento de proteção do circuito, que quando a corrente ultrapassa o valor determinado, ele se rompe. Então, no caso, esse meu carinha aqui é de 15 miliamperes, e tem aqui no meio, ó, tá vendo que ele tem um fiozinho? Né, ó, é duas plaquinhas de metal, e aqui no meio tem esse fiozinho aqui, ó, dentro do azul. Quando a corrente fica muito alta, ele simplesmente abre esse fiozinho. E aí ele protege o restante do circuito. É como se eu tirasse da tomada, né? Você rompe o fio. Então não passa mais corrente. Esse amiguinho aqui, ó, é um resistor. Beleza? Talvez vocês já tenham visto ele em algum lugar aí, ó. Esse carinha aqui é um resistor gigantesco, beleza? Ele é um resistor para altas potências. Normalmente os resistores que a gente usa nos circuitos elétricos de verdade são desse tipo aqui, ó. Eles são bem pititiquinhos mesmo. Eles têm umas coresinhas aí, ó, tá vendo? A cada corzinha representa o valor dele. Então, por exemplo, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Mas é esse cocozinho aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de um perto do outro, ó. Ele é bem maior, esse verdinho, ó, bem mais grosso também, beleza? Esse é o resistorzinho, faz toda a diferença em nossa vida, apesar de ser pitiquinho. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essa questão aí. Ela é bem tranquila, na verdade. Deixa eu só achar aqui.
Minha canetinha, achei. Tá, então, galera, ó, de novo, jeitos mais fáceis de não errar. Lê e anota os dados. E anota o que você quer. Então, ó, já vou ensinar um macete para vocês também, ó. Tem o macete do triângulo. Ó, você pode criar um triângulo do poder aqui. Lembra quando eu ensinei o V igual a delta S sobre delta T? Eu falei que vocês podiam usar um triângulo também, né, ó. Pode criar um triângulo aqui, ó, que é U igual a R vezes I. E aí, aquele esqueminha do triângulo. Você tampa quem você quer achar e ele vai te mostrar o que você precisa para achar esse triângulo. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Agora sim, né? Tá. Então, ó, você pode criar um triângulozinho aqui, ó, U igual a RI, e aí você tampa quem você quer encontrar e ele vai te mostrar. Então, por exemplo, eu quero encontrar o U. Tampo o U aqui, ó, fica quem? R vezes I. Então, eu sei que U, ô, letra feia. Eu sei que. Ah, tá, entendi. Meu celular tá dando interferência aqui. Então, eu sei que U é igual a R vezes I. Então, U igual a R vezes I. Ah, eu quero, por exemplo, nesse caso, né? Eu quero encontrar a resistência. Tampa a resistência, fica U sobre I. Então, a resistência é igual a U sobre I. E por último, né? Se eu tampar a corrente, vai sobrar aí para mim, ó, U sobre R. Beleza? Então, U sobre R. Esse triângulozinho já ajuda muito aí. Metade das fórmulas aí já está pronta, né? Então vamos lá, vai lendo e anotando. Então, ó, por meio da resistência elétrica de um chuveiro, passa uma corrente de 20 amperes. Então o I, bicho, o I é igual a 20 amperes. Quando ligado a diferente potencial de 110 volts, então diferença de potencial é o U, né? 110 volts. Olha sempre a unidade, galera, para vocês não se confundirem, beleza? Assinar a alternativa é aquela que apresenta o valor da resistência, né? Então, R é igual a U sobre I, que é igual a 110 sobre 20. Corta o zero aqui, ó. 11 dividido por 2 é o famoso 5,5, né? 10 dividido por 2 daria 5, 1 dividido por 2 dá meio. Então, 5,5, beleza? Tranquilo essa? A maioria de vocês tinham, quem falou tinha falado C, então acredito que estavam de boa, né? Que acertaram. Maravilha. Sucesso. Tá, eu posso deixar nessa telinha que vai me aparecendo. Beleza, então, galera, posso passar? Segue a viagem, tá tranquilo? Certo, então vamos lá, ó. Então, ó, os resistores que obedecem à primeira lei de Ohm são chamados de resistores ômicos. Existem alguns resistores que não obedecem à lei de Ohm, e aí eles vão ser chamados de resistores não ômicos. Vocês não precisam saber muito sobre eles, porque não vai cair nenhum exercício pedindo para você calcular a resistência de um resistor não ômico ou coisa do tipo. Se cair alguma coisa, vai ser bem de boa, bem teórico, beleza? Como que você sabe se o resistor é ômico ou não? Ó? Por exemplo, aqui ó, ele faz claramente uma curva, né? Ó. Os resistores ômico, ele faz sempre uma reta, beleza? Ó, isso aqui é uma curva pelo menos de segundo grau, né? Ó, uma parábola. Os resistores ômicos, eles sempre vão fazer uma reta, porque a relação entre a corrente e a tensão, ela é linear num resistor ômico, beleza? Isso é o que diz a lei de Ohm. E aí eu vou ter uma curva característica, né? Por exemplo, essa curva aqui. Então vamos lá, galera, rapidão aí, olhando para esse gráfico, qual é o valor dessa resistência? Qual o valor da resistência deste gráfico? 4. Alguém acha que é diferente?
Também acho, muito bem. Ó, então, desse lado de cá, né, ó, eu tenho aqui basicamente o valor de U, certo? Seja desse triângulo grande ou do pequeno. Eu vou pegar o grande porque eu acho que é mais fácil de visualizar. E aqui embaixo eu tenho o valor da corrente, né, do I, beleza? Então, no caso aqui, né, ó, eu estou olhando para um U igual a 8 e para um I igual a 2, beleza? Mas a ideia, eu quero por enquanto só falar das letras. Se a gente olhar esse ângulo aqui, ó, não cai muitos exercícios que falam sobre o ângulo, mas se a gente olhar esse ângulo, né, ó, eu sei que a resistência é U sobre I. Então, se eu olhar esse ângulo, ó, eu sei que a tangente desse ângulo, né, ó, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a tangente do teto do alfa aí, ó, também vai ser U sobre I. Portanto, né, ó, a resistência, ela também é dada como sendo a tangente desse ângulo. Então, quando eu tiver um gráfico aí para vocês, caso ele dê esse ângulo, lembra dessa relação aqui, que o ângulo também determina a minha resistência, beleza? Então, quanto maior for esse ângulo, né, ó, pensa que isso aqui é primeiro quadrante, né, ó, vai até 90 graus, né? Minha reta, ela sempre vai estar por aqui, né, ó. Então, quanto maior for o ângulo, maior a tangente dele, beleza? Quanto maior o ângulo, então, maior a resistência que eu tô falando aí no gráfico. Então, se eu dar um gráfico para vocês, né, esse tipo de exercício já caiu. Por exemplo, ele te dá um gráfico e não te dá muitos valores, mas ele te dá aqui, ó, sei lá, umas três retas diferentes aí. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Ele dá umas três retas diferentes aqui, assim, ó. E pergunta para vocês qual que é a maior resistência, né? Então, aqui no caso, vamos fazer o seguinte, chamar isso aqui de R1, R2 e R3. Só de olhar aí, sem saber valor nenhum, eu sei que R1 é maior que R2, que por sua vez é maior que R3. Beleza? Tranquilo? Isso é importante também, saber dos gráficos aí. Que mais? Exercícios já. Ó, vamos lá. PUC do Paraná. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor. E usando o voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale. E aí, quanto vale essa resistência? 10. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém deu diferente? Não, 10 mesmo. Tá. Só para mostrar para vocês, eu vou pegar um ponto diferente, ó. Vou pegar esse aqui, beleza? Para não fazer com o último ponto, só para mostrar que eu posso usar sempre qualquer ponto. Então, lembra a fórmula, né, ó? R é igual a U sobre I. Ah, professor, e como que eu vou lembrar a fórmula? Eu só lembrei a que você falou lá, né, ó, que U é igual a R vezes I. Beleza, passo o I dividindo para lá, né, ó. Então, o R vai ser U dividido por I. Beleza? Então, quanto que vale o U nesse ponto aqui? Ah, nesse ponto o U vale 2. Quanto que vale a corrente? A corrente aqui vale 0,2. Então, se você não enxergou aí quanto que dá isso aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo. Tô só ilustrando um jeito da gente fazer essa conta ficar muito mais na cara que dá 10, né, ó. Beleza? Então, a resistência aí vai valer mesmo 10 ohms. Vocês acertaram. Tranquilo, né? Tranquilo, todo mundo? Eu tô tomando como tranquilo porque a maioria falou aí que dava 10, né? Caso alguém não tenha ficado tranquilo, não tem problema, galera. A gente revê. Tá tranquilo mesmo. Então, beleza. Ah, essa parte eu gosto de falar, velho. Essa parte é da hora. A segunda lei de Ohm é um cara foda, velho. Essa lei vai marcar vocês. Essa parte aqui.
Ela vai marcar vocês. Eu só não contava que nós ia tomar uma goleada ontem, né? Mas tudo bem, contextualiza a história. Então essa linda, linda torcida aí, né? Também conhecida como Gaviões da Fiel, é a torcida organizada do melhor time do Brasil, Corinthians Futebol Clube, né? Mentira, Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí vamos imaginar o seguinte, né? Vocês assistiram, não sei quem acompanhou o jogo ontem aí. Ontem Corinthians tomou uma goleada do Flamengo. Infelizmente, isso acontece. Mas imagina o seguinte, imagina, né? Vamos lá, galera. Ó. Agora vocês vão fazer um experimento mental e eu preciso que vocês utilizem a imaginação de vocês e mais do que isso, o preconceito enrustido em cada coraçãozinho aí, beleza? Quero trabalhar com estereótipos nesse momento. Então vamos pensar o seguinte: imagina que essa torcida aí é bem violenta, galera não é de muito paz e amor, não, e de repente, né, essa torcida aí, essa rua aqui, ó, bonita, quase que não tem gente, representa o nosso resistor, beleza? Representa aonde o elétron vai passar. E o elétron, né? Eu nem sei mais como que é o nome do cara, o atacante do Flamengo, beleza? O elétron é um atacante do Flamengo, meteu 3 gols ontem no Corinthians. E aí ele, pum, saiu do jogo e se deparou com essa cena aí, se deparou com essa rua. E ele precisa passar por essa rua, precisa passar por essa galera. O que vai acontecer com ele na hora que ele tentar passar aí no meio? O que vocês acham que vai acontecer com ele? Vai passar ileso, né? Vai passar liso. Ninguém vai encostar a mão nele. Vai morrer. Muito bem, muito bem. Mas agora, vamos brincar de ser físico agora. Não, mas não tem outro caminho, né? Por que não tem outro caminho? Porque você tem uma diferença de potencial empurrando. Então, imagina que você faz uma fila, tipo o boi indo para o matadouro, você faz uma fila e não dá para voltar, só dá para ir para frente, né? É isso que é a corrente elétrica, é os elétrons seguindo um fluxo. Então, ele só pode ir reto, beleza? Ele só pode ir para aquele sentido. E aí se deparou com isso. Então, beleza, vamos brincar agora com os fatores, né? Vamos fazer o que os físicos fazem. Vamos pensar o que cada fator interfere aí. Imagina o seguinte, se essa rua for mais larga, né? Se em vez de ser uma rua estreita, for uma rua mais larga, o flamenguista aí que vai passar aí no meio, ele apanha mais ou ele apanha menos? O que vocês acham? Se for esperto, apanha menos, né? Se for o Ronaldinho Gaúcho, vai driblando um, driblando o outro, né? Um pouquinho vai apanhar, não tem jeito, mas teoricamente a gente espera que ele apanhe menos, né? Muito bem, muito bem. Vocês estão pensando pelo raciocínio certo. E se essa rua for mais extensa, né? Se for maior de extensão, o comprimento dela for maior, ele vai apanhar mais ou menos? Como que o comprimento vai influenciar isso aí? Você preferiria que se você fosse flamenguista que tem que passar ali, você prefere que essa rua seja menor ou maior? Vai passar desse plano pro outro. Agora que eu vi. E aí, você vai apanhar por mais tempo se ela for maior, né? Então, quanto maior a rua, maior aí o quanto você vai apanhar, né? Mais você vai apanhar. Então, quanto menor for essa rua, mais fácil seria de você passar, digamos assim, né? Legal, já temos dois fatores aí que a gente já conseguiu pensar. Então, o comprimento, quanto maior, mais se apanha, a largura, quanto maior, menos você apanha. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Um coeficiente, é um fator raiva, digamos assim, né? Tipo assim, se o Corinthians tivesse perdido de 1-0, se o Corinthians tivesse perdido de 2-0, se o Corinthians tivesse perdido de 8-0, beleza? Se o Corinthians tivesse aí, né, perdido a final da Libertadores por 7-0. 7-1, né? Mas mais humilhante que 7-0 é 7-1, né? Nós viveu isso aí, nós sabe. E aí?
né? Qual é o caso aí que se apanha mais, né? Vocês concordam que quanto maior esse fator raiva, né? Fator decepção do clube, mais se apanha, certo? Com certeza. Então, galera, foi isso que o On fez. Foi exatamente isso que o On pensou. Mas na época o On não tinha conhecimentos de torcida organizada, então ele teve que fazer os experimentos para ele chegar nessa fórmula, né? A gente consegue só imaginar. O que ele pensou? A resistência de um certo material, ou seja, o quanto ele vai dificultar a passagem do elétron, o quanto a torcida consegue bater no flamenguista, vai ser o seguinte: vai ser Rho, o Rho é a resistividade, deixa eu anotar aqui. Resistividade seria o fator raiva, resistividade. Por exemplo, os materiais eles têm níveis diferentes de quanto eles conduzem ou não a eletricidade, né? Então, o material mais condutor ele tem uma resistividade menor, beleza? Por exemplo, o ouro. Um material que conduz um pouco menos, por exemplo, o grafite, tem uma resistividade maior, beleza? Seria esse fator raiva aí da torcida. Beleza? Se perdeu de 1-0, 2-0, se era final, se não era. Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto maior for o comprimento, né? Então, L aqui é o comprimento, maior também vai ser a minha resistência, certo? E quanto maior for a área, menor é minha resistência. Então, é inversamente proporcional, beleza? Isso aqui seria a área da seção aí do condutor, beleza? Seria a largura da rua, né? Então, tá aí. Essa é a fórmula de Ohm, a fórmula que vocês nunca vão mais esquecer. Resistência é rola, é Rho vezes L dividido por A, beleza? Então, tá fazendo prova, caiu alguma questão, falou do comprimento do fio, falou da área do fio, falou do material do fio, não pense em outra coisa, galera. Pensa na rola que vocês não vão errar, beleza? Põe a rola na mesa lá em cima da prova e vai dar tudo certo para vocês, beleza? Essa aqui, então, é a segunda lei de Ohm, beleza? Essa é a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a rola, beleza? Então, só lembrando aí, né? Ó, o R é dado aqui em Ohm, beleza? O L é dado em metro, né? Sistema internacional. Só que a área é metro ao quadrado. Então, isso aqui, basicamente, né? Vai resultar esse conjunto aqui LA. Deixa eu ver se eu consigo pôr um parênteses. Esse conjunto LA vai resultar, então, em 1 sobre metro, beleza? Vai ficar 1 metro aqui embaixo. E o Rho, então, vai ter uma unidade aí. Esse Rho vai ter uma unidade de Ohm vezes metro. Mas não precisa lembrar da unidade dele, não. Isso aí é bem tranquilinho. Beleza? O que vocês precisam lembrar é da rola aí e de pôr todo mundo no sistema internacional de unidades, beleza? Então, comprimento em metro, área em metro ao quadrado, a resistência em ohm, beleza? O Rho normalmente ele já vai te dar prontinho. Tranquilo? Deu para entender bem? É bem tranquilo, né? Só que o ohm fez isso aí experimentando, né? Então, ele aumentou o comprimento, mediu. Aumentou a área, mediu. Beleza? Até ele chegar nessa segunda lei de Ohm, até ele chegar na rola. Outra coisinha que existe aí é a condutividade. A condutividade ela é o inverso da resistividade. A resistividade é o quanto o material resiste à passagem de corrente. A condutividade é o quão condutor ele é, o quanto ele deixa a corrente passar por ele. Beleza? E aí a gente vai ter uma relação aqui, ó, que a condutividade é o inverso da resistividade. Beleza? Então, o sigma aí, que é a condutividade, é 1 sobre ρ, que é a resistividade. Tranquilo? Beleza? Tem exercício, então, que ele vai te dar a condutividade ao invés de te dar a resistividade. Mas você vai conseguir fazer da mesma maneira.
Infelizmente, essa lei, segunda lei de Ohm, ela vem sumindo aí das provas, ela não está aparecendo cada vez menos recentemente. Porém, é isso, não coloco minha mão no fogo que não vai cair, beleza? Só quero dizer que é mais importante saber a primeira lei do que a segunda, né? Isso não deveria ser uma questão de escolha, né? Qual que você vai aprender. Mas se você tiver que escolher espaço na memória aí para guardar uma das duas, que seja a primeira, beleza? A primeira cai muito mais que essa segunda. E aí, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é difícil, hein? Ó, um fio A tem uma resistência elétrica igual a duas vezes a resistência elétrica de outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B, e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. A relação ρ de A sobre ρ de B entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é. Então vamos ver se vocês estão espertos, galera. Eu já falei uns exercícios desse tipo aí para vocês, né? Quando o exercício tá pilantrando assim, né? Falando, um negócio é o dobro do outro, mas a distância é metade da primeira distância, né? Lembra que eu falei para vocês como que resolve esse tipo de exercício? Qual é o método que a gente usa que sempre dá certo? Sempre que a gente pede a razão entre uma coisa e outra, né? A relação do ρ de A sobre ρ de B, ou a razão ρ de A sobre ρ de B, né? Vocês vão sempre usar o método da razão. No que consiste o método da razão? Você vai escrever a fórmula para um e escrever a fórmula para o outro, porém dividindo. Então, tipo assim, ó, a resistência de A é o ρ de A vezes o comprimento de A dividido pela área de A. E aí você vai dividir tudo isso pelo B. Então, a resistência do B vai ser igual ao ρ de B vezes o L de B dividido pela área de B, beleza? Se isso é igual a isso e isso é igual a isso, então um dividido por outro também vai ser igual, beleza? Essa é uma propriedade matemática aí que a gente pode se apoiar. Esse é o famoso método da razão. Eu resolvi alguns exercícios já com vocês desse tipo. E aí, então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai lendo o exercício e anotando os dados. Então, ó, um fio A tem uma resistência elétrica igual a duas vezes a resistência do fio B. Em outras palavras, RA é 2RB, certo? A resistência de A é duas vezes a resistência de B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B. Então, o L de A é duas vezes, né, o dobro do comprimento do fio B. Beleza? Cadê? Dobro comprimento do fio B. E sua seção transversal tem um raio igual à metade do raio da seção transversal do fio B. Então, o raio do A é metade do raio do B. Beleza? E aqui, galera, aqui mora um perigo. Aqui mora uma coisa aí que a gente tem que sempre ter em nosso coração. Se eu tô falando de um fio cilíndrico, né? Um fio redondinho, digamos assim. Redondinho não é a melhor palavra para defini-lo, mas um fio. Opa! Não, para com isso, cara. Um fio redondinho, o que que acontece aí? Qual é a área dele, né? Ó, a área dele, se eu fizer um corte aí nele, se eu faço um corte aqui, pum, e vira ele de frente, vai ser uma circunferência, certo? Essa circunferência tem um certo raio. Então a informação que ele me deu é que o raio de A é metade do raio de B. Mas a informação que eu preciso é o quanto vale a área de A e o quanto vale a área de B. Então tem que lembrar aí, ó, que a área da circunferência é πr ao quadrado. Beleza? Então a área, né, eu posso trocar isso aqui, ó. Então, ρ de A, L de A sobre π RA ao quadrado, né? Aqui também, ρ de B, L de B sobre π R de B ao quadrado, beleza?
E agora aí, vamos substituir esses caras aqui, então, ó, pelo que a gente achou ali, beleza? Vamos substituir eles pelo que a gente anotou ali e vendo o que dá. Então, o RA é duas vezes o raio de B. Eu vou deixar tudo em função do raio de B, beleza? Então, isso aqui vai ficar o quê? Que 2 raio de B é igual ao rho de A, que eu ainda quero saber, vezes o LA é duas vezes o LB, certo? Então, já vou pôr aqui, ó, duas vezes LB, dividido por π vezes meio R de B, só que ao quadrado, né? E aí, tudo isso aqui dividido por R de B, ρ de B, L de B, dividido por π R de B ao quadrado. E aí agora, ó, vamos ver o que tem igual aí que eu posso cortar, né? Então, por exemplo, ó, raio de B dividido por raio de B pode sair fora, né? Ó. L de B dividido por L de B sai fora. Π dividido por π sai fora também, né? Ó. Então, o que sobrou aí para mim? Sobrou aí para mim, vou escrever aqui agora, beleza? Que 2 sobre um é igual aí duas vezes o rodear aqui, né? Ó. Meio ao quadrado, galera. Meio ao quadrado é um quarto, né? Meio vezes meio. Metade da metade. Então, um quarto vezes o R de B ao quadrado, dividido aqui por ρ de B, dividido por R de B ao quadrado. Ó, mais um aqui que dá pra gente cancelar, hein? Vamos tirar esse RB quadrado aqui da minha jogada, ó. RB quadrado, sai fora. 2 dividido por... Na verdade, não vai estar dividido, né? Ó, porque tem que... É fração com fração isso aqui. Então, vamos lá, vamos melhorar isso aí. Lembra lá a divisão de fração? Ó, multiplica o de baixo com o de baixo, né? O de meio, do dentro com o de dentro, de fora com o de fora. Então, o que vai sobrar para mim aí, ó? Como que vai ficar isso aí? Ó, então vai ficar aqui, cancelei, então era um, né? Então não muda nada. Então isso aqui, vamos, fio. Ó, não quer escrever, agora escreve tudo de uma vez. Espera aí que eu me desentendi com ele aqui. Agora sim. Então, ó, vai ficar para mim aí duas vezes o rho de A dividido por rho de B vezes um quarto, né? Então, dividido por rho de B vezes um quarto. Galera, calma aí que eu tô com problemas na minha canetinha, né? Ela não tá escrevendo direito, não. Eu vou tentar sair e abrir aqui de novo esse programinha da caneta e vamos ver se melhora, senão eu vou fazendo do computador mesmo. Acredito que não melhorou não, tá travado igual. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer pelo meu computador. Deixa eu tirar um print. Ó, então eu vou levar essa parte pro outro programinha lá e a gente já vê lá. Não, cara, o que você tá fazendo? Sai fora. Que isso quer salvar em PDF, amigão? Qualquer coisa, galera, se vocês perderam aí, dá um toque aí, eu volto uns passos, beleza? Mas daqui pro final é só a parte da matemática aí. Aí, eu acho que agora eu consigo usar com um pouco mais de tranquilidade.
Ô, tá difícil hoje, hein? Não travou nenhuma vez, vai travar agora? Aí, vamos lá então. Tá, deixa eu só consertar isso aqui então, para escrever legal aí. Vocês mandaram alguma coisa ou não? Estão acompanhando? Deixa eu ver o chat. Tá, vamos lá então. É, Centímetro por centímetro quadrado dá certo? Dá certo também. Você só vai precisar ver se o restante dos dados vai dar certo para você usar em centímetro, né? Vai depender do ρ que ele te dá, vai depender da resistividade. Seguindo aí, então, né? Ó, então isso aqui vai ficar 2 vezes ρ de A dividido por 1/4 vezes ρ de B, beleza? Então, ó, vou passar esses caras para o outro lado, né? Ó, lembrando que isso aqui é igual a 2 sobre 1, que eu tinha aqui, ó. Eu quero achar justamente o ρ de A sobre o ρ de B. Vou passar o 2, vai vir para cá dividindo, 1/4 vem para cá multiplicando, né? Ó. Então, o ρ de A dividido por ρ de B vai ser 2. O 2 passa para cá dividindo, então vem para cá. 1/4 estava dividindo, passa para cá multiplicando. Então, 2 dividido por 2, né? Sabemos muito bem quanto que dá isso aqui, dá 1. Então, já cheguei aí na minha relação. Eu sei que o ρ de A sobre o ρ de B é igual a 1/4. 1/4 é uma fração que eu já falei para vocês que vale a pena decorar, né? Quanto que vale, para a gente não precisar ficar fazendo toda hora. Não sei se vocês já decoraram, se não decorou, agora é hora, hein? Ó. 1/4 vale 0,25, beleza? Então, de novo, presta. Lembro que lá no começo do ano eu falei para vocês, né, de decorar algumas fraçõezinhas. Olha quantas vezes já apareceu esse 1/4 aí pra gente, né? Nossa, galera, minha tela não. Eu mosquei, eu continuei compartilhando a tela da internet, não no programa. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Meu computador ele tá tão travado que eu coloquei para compartilhar a tela e ele falou que se eu compartilhar eu vou substituir a tela do Douglas, que sou eu mesmo, no caso. Tá dando certo? A minha tela apareceu para vocês? No meu celular não tá aparecendo. Deu bom? Estão vendo? Não estão vendo? Só tá eu aqui? Como assim só tem eu aqui? Agora foi. Tá, eu vou voltar aqui os passos então, ó, para vocês acompanharem aí. Fazer de cinzinha aqui, ó. Ó, então eu tinha parado aqui, né, ó, nessa parte, beleza? O que que eu fiz aqui? Só substituir, fui cortando o que que era igual, sobrou isso aqui, né? Então 2 sobre 1 é igual a 2 vezes ρ de A dividido por 1/4 dividido por ρ de B. Dividido por RB que eu cortei, fica 1 no lugar, né? Então, divisão de fração. Ou conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica, ou já faz assim, ó, o de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. Então, 2 vezes ρ de A vezes 1, 2 ρ de A. E embaixo ficou 1/4 vezes o ρ de B. Beleza? Como que eu quero? É o ρ de A sobre o ρ de B, eu vou passar o 2 e 1/4 para o outro lado. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 1/4 está dividindo, passa multiplicando. Então, o 2 passa dividindo aqui, ó, vai cancelar com o 2, fica 1/4 que passou multiplicando, né? E aí, esse é o resultado mesmo. Lembra que eu falei para vocês decorarem essa fração aí do 1/4? Que é uma fração que vale a pena decorar, que aparece bastante? Aqui está, né? Ó, de novo aí 1/4. Então, 1/4 é exatamente 0,25 ou 25%. Beleza? Deu para entender esse exercício? Ele é meio
ele é meio dificinho, né? Esse método da razão, eu sinto que ele pega um pouco vocês, que sempre dá uma travada. Mas deu daquele jeito? Dá um nó, mas dá para entender. Ele é mais detalhado, mas deu sim. Beleza. Sucesso. É difícil, mas deu. Só não saberia por onde começar. Então, ó, uma dica aí, sempre que ele pedir a razão de um sobre o outro, né? Uma relação de um sobre o outro, galera, sempre vai ser esse esquema, beleza? 99% das questões aí vai ser esse método da razão. Já é 9h25, eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente continua com associação em série, em paralelo, mista. Isso aí é bem importante, beleza? Mas aí a gente continua na próxima aula, senão fica muito extenso também. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tranquilo? Belezinha? Show? Elétrica é legal? Elétrica é massa, velho. Elétrica, depois que você aprende, fica um amorzinho. E não é difícil de aprender. Até chegar em Kirchhoff, né? Kirchhoff é cabuloso. Então é isso, pessoal. Obrigado a atenção de vocês. Cá estamos mais uma semana aí. Boa semana para vocês. Mais uma segunda-feira para conta. Boa noite. Valeu. Foco aí. Vamos para cima. E é nóis. Valeu, galera. Bom descanso para vocês também. Boa noite. Nossa, meu computador pediu a